Hoje estamos encerrando a nossa série de devocionais sobre a armadura de Deus e hoje nós vamos ver como Paulo finaliza essa sessão falando das nossas armas espirituais. O verso de número 18, ele vai concluir dizendo: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, nesse desfecho, ele sai um pouco da alegoria da armadura física do soldado e vai falar agora sobre como nós devemos viver aplicando a armadura de Deus na nossa vida. E esse item é a oração. Ele fala aqui no mínimo 3 coisas importantes. Primeiro, oração e súplica, orando em todo o tempo e também vigiando com toda a perseverança por todos os santos. O primeiro ponto importante é que ele diz que devemos orar e suplicar. Não devemos simplesmente fazer as nossas orações costumeiras, formais, tradicionais e muitas vezes mecânicas. Nós devemos suplicar a Deus. Segundo, devemos orar em todo o tempo. Isso significa que deve ser em todas as situações, em todas as circunstâncias. Não importa se você está bem, não importa se você está mal, você deve orar em todo o tempo. E terceiro, tem que vigiar com toda a perseverança. Vigiar com perseverança é estar atento aos ataques do inimigo e entender que somente através da oração nós vamos conseguir aplicar as armas do Senhor para poder vencermos os nossos inimigos. E nós não temos a mínima ideia de como isso vai fazer a diferença na batalha espiritual. Um crente que não ora, um crente que não busca a Deus, não suplica a Deus em todo o tempo, em toda situação e com toda perseverança, ele não vai conseguir embanhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, de maneira correta. Ele não vai conseguir colocar o capacete da salvação, ele não vai conseguir colocar a couraça da justiça, ele não vai conseguir vestir a armadura da maneira adequada, porque ele está vulnerável na sua parte espiritual. A oração, ela vai fazer a diferença no meio dessa guerra. E Paulo também apresenta aqui no final um segundo motivo pelo qual a oração e a súplica são importantes na batalha espiritual. Versos 19 e 20 ele diz: e também orem por mim para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo diz que na batalha espiritual, a oração e a súplica tanto vão servir para nós guerrearmos contra o nosso inimigo, o diabo e os seus demônios, como também para propagar o anúncio da mensagem do Evangelho. Então, a oração, ela tanto vence a batalha espiritual contra os nossos inimigos, como também ela fortalece a mensagem da pregação do Evangelho. E quando eu falo de oração e de pregação, eu não posso me esquecer dos nossos irmãos que estão perseguidos. A Missão Portas Abertas conta o relato verídico do irmão Alexander, que também estava preso por pregar o Evangelho, e fala como a oração e a súplica dos irmãos fizeram toda a diferença nessa batalha. Vamos encerrar essa nossa série de devocionais ouvindo o testemunho do irmão Alexander. Este é o relato verdadeiro da luta de um homem para sobreviver em um campo de trabalhos forçados soviético. Seu crime: a escolha de seguir Jesus Cristo. A fome continua, não por alguns dias, mas por semanas, meses, anos. Você não consegue se livrar dela. Outra sensação contínua é o frio incessante, um frio terrível. Às vezes eu sentia como se minha circulação sanguínea fosse parar. Eu estava impressionado com meu poder de resistência, porque, sem dúvida, eu deveria ter ficado gravemente doente ou morrido há muito tempo.
Certa noite fui atirado numa cela com uma janela quebrada. A KGB estava determinada a fazer um experimento e me congelar. Depois eles diriam: ele quebrou a janela da cela e morreu de frio. Eu me desesperei. Pensei comigo mesmo: Deus realmente me deixou? Fui completamente esquecido e abandonado? Meus anos de sofrimento foram em vão? E no meu desespero comecei a orar. Normalmente eu orava em silêncio, mas naquela vez comecei a clamar a Deus em voz alta: Deus, o Senhor me deixou? Minhas lágrimas brotavam de um coração em total desespero. Certa noite, eu tive um sonho. Nele, me foi dito para orar por Alexander. Eu não tinha ideia de quem era ele. Mas eu disse à minha igreja e começamos a orar por ele. E naquele exato momento, senti de repente um calor físico palpável. Não do tipo que vem de um aquecedor, mas como quando uma mãe aperta uma criança com frio no peito e a aquece com a respiração consoladora de compaixão. Era um calor humano muito vivo. Ele penetra você como se perfurasse seu coração. E de dentro do seu coração brota uma fonte da qual flui a paz. Uma impressionante, maravilhosa e reconfortante paz. Senti um toque muito amável e fraterno. A mão cuidadosa de alguém tocou o meu ombro. Eu senti isso de verdade. E esse gesto traduzia as palavras: você não está sozinho, você não está abandonado, estamos com você, compartilhamos do seu sofrimento. O calor era a energia que Deus me permitiu sentir fisicamente, representando o calor da oração na minha pele, no meu corpo. Como se as orações convertessem a energia do amor em energia do calor. A manhã seguinte foi um choque para os meus carrascos. Eles não conseguiam entender. Eu não estava apenas vivo, mas minha temperatura era a mesma de uma pessoa em condições normais. Ouvi um médico dizer a eles no corredor: é impossível, não dá para explicar. Cerca de 6 meses depois, recebemos uma carta da Portas Abertas, pedindo para orarmos por Alexander. Assim, finalmente descobrimos quem ele era. Já estávamos orando há 6 meses, sem saber nada sobre ele. Alexander tinha começado um movimento cristão que se espalhou pela União Soviética. Por esse crime contra o Estado, foi preso num campo de trabalhos forçados no norte da Sibéria, o local da pena de morte. Acontece que muitas pessoas haviam orado por mim. E fizeram isso exatamente quando eles me libertaram. A oração abriu as portas da prisão. E como diz o Evangelho, libertou os cativos. Creia no poder da oração. Creia e ore. Creia e ore.
Senhor, durante esses 8 devocionais, nós vimos que precisamos, mais do que nunca, nos revestir da Tua armadura. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a realmente conseguir fazer isso. Também entendemos que os nossos inimigos não estão para brincadeira. Eles querem nos destruir. Mas nós cremos também, Senhor, que através das armas que o Senhor nos confiou em nossas mãos, nós vamos vencer. Porque na pessoa do Teu Filho Jesus, o Senhor já venceu por nós a maior batalha que alguém poderia ter, que era a batalha contra os efeitos do pecado. Te agradecemos por isso, Senhor, e nos dá força e perseverança para nós continuarmos a nossa jornada na fé, firmes no Senhor, e assim permanecer ao final, como Paulo diz, inabaláveis. Em nome de Jesus. Amém.